Bom dia a todos. Estou aqui com a Nara, a gente está conversando sobre como, ela está me perguntando como deve ser feita a visualização, se ela deve pedir a Deus, né, a quem, cada um com a sua crença, cura ou que algo se realize, ou como que ela deve fazer. Então, nós estamos conversando aqui que a gente sempre, em toda situação, a gente deve já se ver, né? Se você está doente, você já se ver com saúde, pulando, feliz, é, podendo fazer tudo, você já se vê naquela situação. Se você hoje precisa, né, seu sonho é melhorar seus recursos financeiros, você já se vê próspera, já se vê viajando, já se vê fazendo a reforma da sua casa, já se vê mudando as coisas, entendeu? Porque a grande questão, o poder da visualização qual é, né? Tudo, porque assim, é, a nossa realidade, ei, Cláudia, bem-vinda, bom dia. A nossa realidade, ela é criada pelo nosso foco de consciência. Então, se você vê sempre as coisas, vamos supor, você se cerca, você está no meio de pessoas derrotadas, que só reclamam, que tudo está difícil, que estão sem dinheiro, que não tem dinheiro para nada, que não viaja, que não faz nada porque não pode, está sempre na escassez. Se você vive assistindo TV de miséria, de isso, daquilo, né? Você começa a criar essa realidade para você. Você começa a se sentir. é, Aquilo é o seu foco de consciência. Isso é tão curioso que uma vez eu estava, tipo assim, com planos de viajar, estava reformando a minha casa, estava com planos de viajar, tarará. Aí uma amiga veio aqui me visitar e ela começou a falar: nossa, porque o governo tá isso e aquilo, não, vou guardar dinheiro porque nunca se sabe, não, tá muito perigoso, muito difícil. Ela saiu daqui de casa e eu falei para mim: será que eu tô doida? Será que eu tô doida de estar reformando casa e ainda viajar? Então, e aí o perigo do contágio, porque na verdade nada tem a ver com o que está fora, tem a ver com o que está dentro e com aquilo que você projeta para o seu externo. Né? Então, se você tem medo, você projeta o medo para fora e o medo se concretiza. Por quê? Porque você começa a viver aquilo. O seu foco de consciência passa a ser esse. Se o seu foco de consciência ele é a escassez, é isso que vai se manifestar. Por quê? Porque você se vê na escassez, você vê o outro na escassez, você lê sobre a escassez, você assiste televisão na escassez, você se relaciona com a escassez. Então, a sua vida passa a ser escassez. E você, é, é, de tanto comunicar aquilo, você aciona o seu cérebro para buscar mais daquilo. Porque é o seu foco, tudo que você foca cresce na sua vida. Porque você passa a viver aquilo, você passa a comunicar para o seu cérebro que é isso, essa é a realidade que você deseja. Porque você, de tanto pensar naquilo. Então, a mesma coisa é quando você começa a visualizar sistematicamente algo igual. É muito interessante, coisas, né? Eu já contei aqui para vocês, quando eu passei no concurso, eu nunca fui melhor aluna, né? Eu sempre sentava no fundão, é, conversava, não era aquela pessoa estudiosa, eu gostava de saber, mas nada assim, não, estava longe de ser Caxias, né? Só que assim, eu programei para mim, eu fiz estágio, né, na prefeitura de Belo Horizonte, contei para vocês, por um ano e meio, e eu me apaixonei pelo serviço lá. Eu descobri a cidade através da procuradoria.
Era um buraco, era pessoas que reclamavam que o carro tinha caído no buraco, a árvore tinha caído no carro, é o cachorro que foi para zoonoses e foi receber vacina e aí morreu, é criança que vacinou e morreu porque a vacina estava vencida. Eu comecei a ver, era desapropriação de tal lugar. Eu comecei a ver, falei, meu Deus, quanta coisa acontece. Era projeto de lei que vinha parar na minha mão para dar parecer. Então aquilo me encantou e eu falei para mim com toda força, porque era emocional. O primeiro concurso que tiver depois que eu formar, eu vou entrar. E eu falava isso para mim todos os dias. E eu estava lá, eu vivia isso, eu quero isso aqui para mim. Eu vou entrar aqui, eu vou ser procuradora. E, gente, não teve jeito, eu criei a minha realidade. Eu criei, porque por 1 ano e meio eu falava isso para mim todos os dias e vivia aquilo. Então, eu fiz através desse movimento, dessa comunicação, que não foi só de palavras, não foi só de pensamento, mas foi emocional. O meu sentimento era querer aquilo, eu vivi aquilo, eu quero estar aqui, eu quero fazer isso aqui vai ser meu. E aí eu fiz o meu cérebro criar as condições para que isso acontecesse. E aí eu formei em agosto, em junho, 24 de junho do ano, em agosto, início de agosto, começou o concurso. A prova de múltipla escolha foi em agosto. Então, assim, mesmo pensando, né, há 26 anos atrás, eu lembro que o nosso concurso, ele foi mais difícil que um concurso para juiz de trabalho da época. Então, assim, cada época tem o seu grau, né, de dificuldade. E eu lembro que eu passei na primeira etapa, estudando é, praticamente 2 meses, estudando muito, né? Também eu tirei para estudar, eu estudava 8 horas por dia, mas não interessa, se você for pensar hoje, né? Enfim, eu tenho muita clareza para mim que eu construí essa realidade. Tanto é que eu não passei na prova aberta da segunda etapa, e aí eu viajei porque não tinha jeito, não tinha passado, fui para a Europa, fiquei 32 dias lá, e quando eu voltei, para mim eu não tinha me conformado, mas eu também era tão boba que eu nem pensei em entrar com recurso, gente. Olha só, nem pensei, eu falei, já era. E aí, mas aquilo estava ali dentro do meu coração, e aí viajei, passei, tarará, voltei num domingo. Eu não esqueço disso. A primeira coisa que eu fiz na segunda-feira, 8 horas da manhã, foi ligar para o concurso. Já teve a prova oral? E eles falaram: não, os recursos ainda estão sendo julgados. Gente, eu falei para mim mesma: eu estou dentro. Ou até hoje, eu fico assim, meu Deus, que convicção, que fé, porque aquilo não fazia sentido eu não estar, porque era algo que era meu, de tanto que eu construí isso dentro de mim. E, gente, nós construímos a nossa realidade. Os recursos foram julgados, 2 questões foram anuladas e eu entrei. Eu entrei para a prova oral e na prova oral eu passei. Então, nós criamos através do nosso foco de consciência. Se o meu foco de consciência é a doença pedindo salvação, você não vai criar nada, porque quem é a grande salvadora da sua vida? É você mesma. Porque os recursos, você é semente divina. Os recursos de Deus, eles estão dentro de você. Os recursos que vão fazer mudança na sua vida passa pela sua fé. Se você tiver a fé de um grão de mostarda, você será capaz de dizer para aquela montanha: saia daqui e vá para ali, e ela irá. Então, Deus se manifesta através de nós.
O grande milagre da nossa vida somos nós mesmos. É a nossa convicção de que essa realidade vai acontecer. É a nossa confiança de que eu posso ser curada. Todas as vezes que Jesus curou alguém, ele dizia, ele disse: a sua fé te salvou. Porque não sou eu que promovo nada na sua vida. Eu só ajo quando você, através de você, através do que você acredita. E é exatamente isso. Quando a gente acredita em algo e traz isso para a nossa vida e imprime isso internamente, o milagre acontece. Porque o milagre somos nós. Aquele ator mesmo, né, que desafiou a paralisia, o Christopher Reeve, acho que é ele que fez o Super-Homem, ele, ele ficou paralisado, mas ele não acreditou, ele não aceitou a paralisia. E ele, desde o momento que ele saiu do hospital, ele começou a fazer trabalhos e trabalhos por anos a fio, e ele evoluiu de tal maneira que ele passou a ser um caso estudado pela ciência, porque ele não tinha condições de fazer o que ele conseguiu fazer. Ele teve qualidade de vida, porque eu não sei falar exatamente o quanto ele avançou, mas a situação dele era não conseguir mexer nada, só o olho. E ele conseguiu avançar, ele conseguiu fazer movimentos, ele conseguiu ter um progresso absurdo, porque ele fazia mentalizações, ele visualizações, ele fazia não só isso, como ele fazia, ele se estimulava de todas as formas. E isso é o que? Acionar o poder da nossa mente a nosso próprio favor. Porque os milagres nada mais é do que você ter a fé, a convicção tão forte a ponto de criar a sua realidade. E por que que as pessoas, a maioria das pessoas não consegue criar a sua realidade? Porque tem medo, porque duvida, porque não acredita, porque põe dúvida. E em todas as coisas, gente, quando você põe dúvida, é como se você desviasse o jato de energia daquilo. É aquela metáfora lá que o Paulo Vieira coloca, né? Do foco, de colocar ali o prisma, né? Bem-vinda, Vânia, colocar o prisma ali na luz do sol, concentrado no papel, até pegar fogo. Acontece que a gente muitas vezes está ali, concentrado ali, tá quase, quase pegando fogo. Aí você fala assim, gente, não vai acontecer, tá demorando demais. Aí você vai, a sua dúvida, tira, muda o seu foco. Toda vez que você duvida, você muda o seu foco. Aí é como se você tivesse de começar tudo de novo. E aí não acontece mesmo. Por quê? Porque para o papel pegar fogo, precisa de ficar um tempo ali concentrando a energia naquilo, aquecendo o papel, e talvez vão ser horas, vão ser dias, para que esse papel aqueça o suficiente. Às vezes o sol está fraco e ele vai ficar ali há um mês. Só que na hora que você está no 27º dia, você fala assim: toma banho, isso não vai acontecer, isso não é para mim. E aí você fez o quê? Saiu. E aí depois fala assim, não, gente, eu quero, eu preciso, nananã, renova a sua força, confiança, volta para o foco. E aí você fica lá, passou do 27º, vai no 28º, 29º, aí você fala assim, poxa, que droga, nada acontece na minha vida. E eu vou e tiro o meu foco de novo. E é por isso, quando a fé é inabalável. E é por isso, eu achei tão bonito ontem, eu assisti um vídeo de um escritor famoso, esqueci o nome dele agora,
que uma entrevista, ele falava assim, só um recorte da entrevista. Se você pudesse, a entrevistadora perguntando, se você pudesse ser um super-herói da Marvel, e ter um superpoder, qual seria o super-herói? Qual superpoder você gostaria de ter? E para que você usaria esse superpoder? E aí ele falava assim, olha, com certeza eu gostaria de ser o Doutor Estranho, né? Que é esse poder mesmo da mente, né? Não sei se já assistiram o filme, vale muito a pena, é muito interessante. Esse poder de se teletransportar, esse poder de ver além, ver os microdetalhes de tudo que está acontecendo, com uma clareza, né? De ver além do que a gente vê ali só na terceira dimensão. E ele falou: qual seria o superpoder? A fé inabalável. E é isso que nós precisamos desenvolver, a fé inabalável. Porque quando você tem fé, a sua crença, né? Você passa a acreditar de maneira que nada te tira daquilo que você define. E o que nós precisamos na vida é um objetivo bem definido, porque é a crença nesse objetivo bem definido, porque uma vez que você decide, você alcança. Quantas pessoas são diagnosticadas com câncer, com N doenças severas e não aceitam o diagnóstico? Eu não aceito, mas é um não aceitar, não no sentido de revoltar, é no sentido de eu vou me curar, eu posso mais, né? Inclusive, assim, eu estou com a ideia da gente estudar como próximo livro o efeito placebo, que fala muito disso, desse poder que nós temos de criar a nossa realidade. Ele fala muito dessa parte científica da mente, de como a gente consegue transformar as coisas. Você quer falar? Pode falar. Nara, Nossa, foi ótimo, Daniela. Foi maravilhoso e faz muito sentido, demais da conta. Então, né? eu vou mudar minha maneira de pedir, de visualizar, porque tem hora que eu vacilo, sim. A hora que você estava dando o exemplo do prisma, né? Eu falei assim, nossa, eu já fiz demais isso. É como se eu não acreditasse, né? Eu acredito, mas fica assim. Nossa, foi ótimo, Daniela. E assim, sabe, Nara, muitas vezes, quando o efeito já é físico, às vezes ele demora um pouco mais, né? Uma coisa é você estar ainda co-criando uma realidade. Outra coisa é a coisa que já é engraçado. Muitas vezes não. De um modo geral, nós vamos. A resiliência, ela é fundamental nesse momento. Por quê? Porque você precisa é, aprender a lidar com a realidade que já se manifesta enquanto você cria a nova. Então, eu preciso amar quem eu sou hoje, enquanto eu crio quem eu serei amanhã. E isso implica em acolher esse momento de desafio, e aí em várias coisas. Você, nessa situação, né, do seu olho, o outro é uma situação de estar sem dinheiro, o outro é na situação de estar sem um companheiro, o outro está na situação de ter um filho com problema, o outro está na situação de estar desempregado. Então, é eu acolher, né? Ok, tá tudo certo, o que eu estou vivendo, e procurar entender, né, o que que te trouxe até aqui, mas o que que daqui para frente eu vou fazer diferente.
E uma coisa que é muito importante, a gente se emaranhar com essa nova realidade. Porque esse emaranhamento quântico, tá? E isso a gente faz, olha que interessante. Muitas pessoas, por exemplo, quando você quer mudar a sua vida financeira, mudar a sua realidade de relacionamentos, é você se emaranhar com essa nova realidade. Se emaranhar o quê? Indo em lugares, vamos supor, você vai num restaurante chiquérrimo, você não precisa de gastar ali porque você não tem. Você vai ali, você toma, às vezes, um suco e come um tiragosto. Você não precisa jantar, você não precisa de pedir um vinho. Mas só de você estar ali, se emaranhando naquele ambiente, aquilo já faz com que aquela realidade ela passe a ser, ela comece a ser algo comum para você. Porque a gente não cria algo que a gente desconhece. A gente só cria algo que a gente conhece, né? Então, você precisa se emaranhar com aquilo, sentir o ambiente, sentir, às vezes, por exemplo, né? Eu quero um relacionamento harmônico, eu só vivo brigando. Eu vou o quê? Começar a conviver com casais harmônicos, ir em encontros de casais, começar. O som abaixou muito, de vez em quando está acontecendo mesmo, sabe? Vê se melhorou, olha. Ele tem oscilado, Cláudia, que coisa estranha. Você está dando para me ouvir? Eu vou falar um pouquinho mais alto agora. Vê se melhorou. Às vezes já aconteceu até de eu compartilhar o áudio. Deixa eu compartilhar o áudio. Vê se melhorou agora, olha. Vocês estão me ouvindo? Daniela, eu não estou conseguindo é fechar meu microfone, às vezes é isso que está atrapalhando. Não tem problema não. Mas você está me ouvindo, Nara? Sim, sim. Não estou Então, conseguindo é fechar o meu microfone. então, gente, olha só, e o que que é esse se emaranhar quanticamente? Quanto mais, e aí passa de novo pelo foco de consciência, quanto mais eu me emaranho com a realidade que eu desejo criar, mais ela se manifesta. Então, por exemplo, não adianta eu ter ódio e querer amor. Por quê? Porque é uma realidade desconhecida para mim. Eu nunca vou manifestar, nunca vou trazer amor para mim se eu estou com ódio. E aí eu estou indo para os extremos, tá? Se eu estou com ódio no coração. Por quê? Porque, gente, eu só consigo atrair aquilo que eu desejo a hora que eu subo a minha frequência. Por quê? Porque eu vou atrair pela sintonia. Eu só atraio pela sintonia. Quando eu acredito, eu subo a minha frequência e eu entro na sintonia da realização. Se eu estou aqui está a realização e aqui está a minha crença, eu não me conecto, porque aqui eu estou, nada dá certo, por que que eu estou assim, por que que só eu, por que que aconteceu isso comigo, eu, tarará, tarará, e aqui tá o quê? Tudo a perfeição, o equilíbrio, tudo funcionando. Então, eu preciso mudar a minha frequência, me sintonizar com o que eu desejo para que ele chegue por afinidade. Então, e é por isso que visualizar, sentir, acreditar, eu estou fazendo o quê, gente? Nada mais do que um emaranhamento quântico com a realidade que eu quero criar. Eu estou indo para a sintonia, para a frequência daquilo que eu quero criar. Então, a gente precisa se emaranhar.
ler sobre o assunto, conversar com pessoas, saber de pessoas que se curaram, como que elas fizeram, o que elas fizeram, ler histórias, ouvir histórias do poder do cérebro, do poder da mente, do quanto a gente pode se emaranhar dessa verdade para que ela pulse dentro de mim, para que eu me eleve, para que eu me sintonize com ela, para que eu possa fazer com que ela se manifeste. Entende? Então, a gente precisa buscar por todos os meios, desde o nosso padrão de pensamento, de visualização, quanto de conversas, de contágio social, né, de leituras, de escutar podcast, estudar, me emaranhar com essa realidade que eu quero criar. Quanto mais eu me emaranhar, mais ela vai estar presente na minha vida. E mais eu consigo construir e atraí-la para mim. Fez sentido, gente? Para mim fez. Fez sentido, Vânia, para você? Vânia está sumidinha também. Pessoal, eu vou deixar para vocês, né, no dia, eu estou fazendo uma série de lives no meu Instagram e no YouTube, nos dias, às 6:30 da manhã, nessas 2 semanas. Na próxima semana, vocês vão participar junto comigo aqui eu vou pôr aqui no Zoom, mas eu quero que vocês participem das lives que estão muito interessantes sobre comunicação, sobre autoestima, sobre autoconfiança, e estou trazendo um conteúdo muito legal para a gente estar tomando consciência, né, se ativando para refletir sobre as coisas, porque a gente só para pensar na nossa vida a hora que a gente escuta coisas que a gente até já sabe muitas vezes, mas que nos resgata para estar de novo atento a elas, né? Então, eu quero fazer esse convite para vocês. E, gente, nós vamos finalizar por aqui, mesmo a gente não tendo feito o estudo do livro hoje, porque surgiu um outro assunto também muito pertinente, muito importante, né? Obrigada, Vânia. Então, nós vamos fechar aqui hoje. Amanhã eu espero você, 6:30 da manhã, lá no meu Instagram, Dani Salomão. Eu vou colocar no grupo para vocês, ou no YouTube, Daniela Salomão, e na próxima semana a gente continua o estudo do livro. Um ótimo dia para vocês. Vocês querem comentar alguma coisa sobre o que a gente falou aqui? Eu só agradecer. Muito obrigada, Daniela. Ai, Valeu que bom, demais. Vânia. E olha, agradeço muito a sua pergunta, porque ela motivou todo o conteúdo do nosso encontro hoje e fez super sentido. E cada vez que a gente reforça isso, e tanto para mim, sabe, falar disso é muito importante, lembrar do poder que nós temos, né, de criar, de co-criar a nossa realidade é muito importante para que a gente possa reavivar em nós a certeza de que nós somos centelhas divinas. E como, né, o próprio Criador, como filho do Criador, nós temos o poder dele, né? Vós podeis fazer muito mais do que eu fiz, né? Então, nós precisamos nos apropriar dessa promessa do que nos foi dito, que eu tenho certeza que nada que foi dito é, foi em vão, era tudo verdadeiro. Nós só precisamos de ativar esse poder e essa força que já existe em cada um de nós, tá bom? Pessoal, um abraço e um excelente dia. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Nada.